ortografia é uma parte fundamental da comunicação escrita. Ela envolve a representação correta das palavras por meio das letras, da pontuação e da acentuação. Uma ortografia correta torna o texto mais legível, mais compreensível, além de transmitir mais credibilidade, profissionalismo e respeito ao leitor. E se você não quer mais cometer erros de ortografia, então vem comigo que eu vou te auxiliar nessa jornada. Então, pessoal, como eu já disse, a ortografia, ela estuda a forma de escrita das palavras, né? Do grego, orto quer dizer correto e grafia quer dizer escrita. Então, ortografia, né? Correta escrita. No que se refere à grafia e à pronúncia das palavras, elas podem ser iguais ou parcialmente iguais, mesmo elas tendo significados diferentes. E a essas palavras nós chamamos de homônimas. As palavras homônimas, pessoal, elas podem ser divididas em três. Elas podem ser homônimas homógrafas, que são aquelas que apresentam a mesma grafia, mas sons diferentes. Nós temos também as homônimas homófonas, que são aquelas que apresentam o mesmo som, mas grafias diferentes. E nós temos as homônimas perfeitas, que são aquelas que possuem a grafia e a pronúncia iguais. Só muda o significado mesmo. Então vamos conhecer algumas dessas palavras homônimas? Então acompanhem comigo. Homônimas homógrafas, né? Então vejam ali, ó, almoço, né? Que é um substantivo, a refeição do meio-dia. E almoço, que é o verbo almoçar. Então almoço e almoço. Colher, que é o substantivo, aquele utensílio da cozinha, e colher, que é aquele verbo de colheita, né? Colher o milho, né? Temos também acordo, que é aquele substantivo que se refere a um entendimento entre, né, duas partes, né? Eles fizeram um acordo. E tem o acordo, que é aquele do verbo acordar. E as homônimas homófonas. Acender, com C, que significa colocar fogo, e acender com SC, que significa subir. Concerto com S, que significa reparo, e concerto com C, que é a seção musical. Acento com C, que é aquele sinal gráfico, e assento com dois S, que é o banco de sentar. Ouve, sem o H, que é aquele de ouvir, né, de escutar, e o ouve com H, que é o verbo haver. E depois nós temos as homônimas perfeitas. Então, caminho, que é o substantivo, né? Estou a caminho de casa. E caminho do verbo caminhar, eu caminho. Leve, que é o adjetivo, essa sacola está leve. E leve, que é o verbo. Quer que eu leve as suas sacolas, né? O leve de levar. Rio, que é o substantivo, aquele curso de água, e rio do verbo rir. Eu sempre rio das piadas dela. E aí, pessoal, já aconteceu de vocês ter que pesquisar sobre uma palavra porque elas tinham mais de uma grafia distinta? Conta aqui para mim nos comentários. Ah, e já aproveita e deixa aquele like. O alfabeto da nossa língua portuguesa possui 26 letras, né? Dentre essas 26, nós temos o K, o W e o Y, certo? Essas três letras a gente só emprega em dois casos. Vamos ver quais são esses dois casos? O primeiro caso, na transcrição de nomes próprios estrangeiros e de seus derivados portugueses. Como, por exemplo, Franklin, Wagner, Byron, byroniano, Darwin, darwinismo. E o segundo caso é nas abreviaturas e nos símbolos de uso internacional, como o K, né, que é o símbolo lá na tabela periódica do potássio, kg, que é o quilograma, km, que é o quilômetro, e o W de watt. No caso da letra H, também existem alguns casos específicos, né? Então vamos ver quais são.
no início de certas palavras, como haver, hoje, homem, no fim de algumas interjeições, como a, o, no interior de palavras compostas em que o segundo elemento se inicia por um H e se une ao primeiro por meio de um hífen. Então, ali o exemplo anti-higiênico, né? Higiênico, que é a palavra, que é o segundo elemento ali, ele começa com H porque tem um hífen que está unindo os dois termos ali, né? Os dois vocábulos. A mesma coisa ocorre com pré-histórico e super-homem. Mas nós temos uma observação aqui. Nos compostos sem o hífen, esse H não existe. Então, por exemplo, ali, coabitar. Habitar a gente sabe que é escrito com H, mas quando se junta com outro elemento que não tem um hífen, daí não possui um hífen ali, esse H ele desaparece, né? Então fica coabitar sem o H. Uma outra observação também em relação a essa questão do H é que no vocábulo Bahia, que é o nosso estado brasileiro, a gente usa o H por tradição, né? Mas ele é eliminado nos termos derivados dele. Então, por exemplo, baiano, né, deriva de Bahia, não vai H. Laranja da Bahia, a mesma coisa. Outro exemplo, Bahia de Todos os Santos, também não tem o H. Outro caso que a gente usa o H é nos dígrafos, né? CH, LH, NH, né? Como chave, palha, banho. Bom, pessoal, as regras de ortografia, elas servem para tornar a escrita mais uniforme, porque vocês já imaginaram se cada pessoa resolvesse escrever do jeito que quer, criasse as suas próprias regras? Imaginem que bagunça que não seria, né? Que confusão, né, na comunicação que a gente não teria. Então, para isso que servem as regras de ortografia. E quando você domina essas regras, né, quando você passa a compreender melhor essas regras, você também passa a se comunicar melhor. E nunca é demais, né, pessoal, lembrar que naqueles concursos públicos, nas provas do Enem, nas provas de vestibular, uma coisa que é muito cobrada lá é justamente a escrita correta, né? É um dos critérios que eles avaliam nas redações. Então, por isso é muito importante vocês saberem utilizar a ortografia de forma correta. Então, não deixem de se inscrever aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou trazer mais dicas, mais assuntos sobre ortografia. E já aproveita e convida também os amigos de vocês, os familiares de vocês, para que eles também possam acompanhar essas aulas. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!